Na sala de cirurgia, um jovem estava deitado na mesa de operações. Os médicos estavam se preparando para operar o câncer no cérebro do jovem chamado Ian. Ian esperava ansiosamente que a operação corresse bem. O médico disse a ele para pensar em algo durante a cirurgia. Ele pensou em si mesmo vendo uma mulher de longe. Após 2 anos de cirurgia, Ian, acompanhado por sua mãe, ainda está passando por controle cerebral. Seu médico disse que a cirurgia de câncer no cérebro de Ian foi um sucesso. Mas Ian escolheu esperar do lado de fora do consultório médico, em vez de sentar ao lado de sua mãe e ouvir o médico falar. Ian viu um menininho que também tinha câncer como ele costumava ter. A criança acenou para Ian. Então, o pai do menino o chamou. Ian os viu conversando. A menininha disse que a enfermeira havia dito a ela que seu pai não estava se alimentando bem. Mas o pai dela disse que estava se alimentando bem. Então a mãe e Ian estavam prestes a ir para casa. Mas o atendente de estacionamento pediu mais dinheiro à mãe por causa do tempo extra. A mãe de Ian, V, tentou várias maneiras de evitar pagar a taxa extra de estacionamento. A mãe de Ian trabalhava como contadora, mas não trabalhava mais para cuidar de Ian. Alguns minutos depois, Ian chegou em casa. Ele almoçou com sua mãe e seu pai. O pai de Ian era um funcionário de uma empresa de médio porte. Mas quando Ian ficou doente, seu pai se tornou um escultor. No meio da refeição, Ian decidiu terminar seu almoço. Ele viu seu pai e sua mãe discutindo. A mãe comeu uma cenoura que o pai esculpiu no formato de um pato. Pouco depois, o amigo de Ian, o Xiaomi, chegou. Ele entrou apressadamente e foi para o banheiro. O Xiaomi tem uma loja de perucas em frente ao hospital. Ele convidou Ian para ir ao evento Aku, um evento de cosplay. Ian não quis ir ao evento porque não estava familiarizado com nada sobre cosplay. Mas o Xiaomi a obrigou a ir. Assim como os pais de Ian, que disseram para ela socializar e conhecer muitas pessoas. No dia seguinte, Ian foi ao evento de cosplay Aku. O Xiaomi ficou feliz em ver Ian lá. Então ele deu a Ian uma peruca vermelha. Pouco depois, a mãe de Ian fez uma chamada de vídeo. Ian mostrou o ambiente no local. Mas ele esbarrou acidentalmente em uma mulher que estava fantasiada de palhaço-sapo. Então, o celular de Ian entrou na fantasia de sapo da mulher. Ian tentou encerrar a chamada de vídeo com sua mãe. No final da chamada, a mãe de Ian disse que iria buscá-lo mais tarde. A garota irritada pegou o celular de Ian que tinha entrado em sua fantasia. Ian agradeceu à mulher. Mas ela zombou de Ian dizendo mamãezinho. Ao meio-dia, Buvei foi buscar Ian. Não muito longe do local do evento Aku, a senhora Vei parou por um momento. Ela viu uma mulher vestindo uma fantasia de sapo. Acontece que ela era a pessoa no serviço memorial. Sua mãe cumprimentou a mulher que estava consertando sua moto quebrada. Finalmente, a senhora Vei ofereceu uma carona para ela. Ian se sentiu desconfortável sentado ao lado dela. A garota se apresentou. Seu nome era Ma Xiaoyuan. Então, Ian relutantemente se apresentou a Xiaoyuan. Ele até disse a ela que tinha câncer. Em vez de sentir pena ou nojo, Xiaoyuan perguntou em que estágio estava o câncer. Ian respondeu que tinha câncer cerebral em estágio 2. Xiaoyuan disse que já teve câncer em estágio 2 quando tinha 5 anos. Ian ficou chocado ao ouvir isso. Mais tarde, naquela noite, Ian obteve informações sobre as redes sociais de Xiaoyuan. Ele rapidamente abriu seu laptop e procurou por ela. De repente, sua mãe se aproximou. Sua mãe viu Ian chocado e fechou seu laptop, pensando que Ian estava assistindo a vídeos adultos. Mas na verdade, Ian estava assistindo ao vivo de Xiaoyuan. No final de sua transmissão ao vivo, Xiaoyuan disse que no dia seguinte na sessão em grupo haverá um professor chamado Sr. Zhang que virá dar material encorajador aos lutadores contra o câncer e tumores. A garota irritada pegou o celular de Ian que tinha entrado em sua fantasia. Ian agradeceu à mulher. Mas ela zombou de Ian dizendo mamãezinho. Ao meio-dia, Buvei foi buscar Ian. No dia seguinte, Ian recebeu uma mensagem de Xiaoyuan. Ela disse que havia alguém que gostaria de fazer um documentário sobre pacientes com câncer. A pessoa queria gravar a opinião de Ian, assim como ela fez no evento do Sr. Zhang. Então, Xiaoyuan foi até a casa de Ian. Em seguida, Ian expressou sua opinião e um colega de Xiaoyuan gravou. Depois, Xiaoyuan disse que Ian parecia nervoso. Mas Ian não estava nervoso. Então ele preparou uma bebida misturando molho com leite. Ele desafiou Xiaoyuan, perguntando se ela queria pedir um favor a ele. Mas Xiaoyuan não bebeu. Ela percebeu que Ian fez uma bebida semelhante durante a transmissão ao vivo. Ian ficou surpreso ao ouvir isso. Ele não esperava que Xiaoyuan soubesse disso. Mais tarde naquela noite, Ian recebeu uma mensagem de Xiaoyuan pedindo para ele assistir a sua transmissão ao vivo. Ian viu Xiaoyuan misturando molho de soja, iogurte e outros ingredientes e bebendo. Xiaoyuan disse que havia feito algo estúpido hoje. Logo depois, Xiaoyuan perguntou a Ian se ele ainda estava bravo. Então, ela disse que o levaria para jantar. No dia seguinte, Ian foi até a casa que também era o escritório do pai de Xiaoyuan. Seu pai, Lao Ma, convidou Ian para esperar em seu escritório. Pouco depois, Xiaoyuan o chamou. Ela disse a Ian para esperar em seu quarto enquanto ela se arrumava. Depois, foram a um restaurante de churrasco.
Ian viu Xiao Yuan comer vorazmente, sem medo da possibilidade de os alimentos causarem câncer. Depois, Xiao Yuan levou Ian a um lugar. Eles estenderam um tapete e se sentaram. Conversaram sobre muitas coisas e brincaram com o que aconteceu após a craniotomia. Ian disse que podia ver o futuro. Ele explicou que viu um lago e havia uma garota lá, mas ele não conseguia ver o rosto dela claramente. Xiao Yuan disse que poderia ser um mundo paralelo. Ian começou a gostar da conversa deles. Então, ele contou a ela que se sentiu sonolento quando acordou, estava muito cansado para comer e não conseguiu pegar as pequenas flores vermelhas no jardim de infância. Depois disso, Xiao Yuan levou Ian para casa. Ian parecia feliz durante toda a noite. Na manhã seguinte, Ian recebeu uma mensagem de Xiao Yuan. Ela queria convidar Ian para conhecer alguém. Imediatamente, Ian saiu, deixando sua mãe e pai comendo. Xiao Yuan o levou para conhecer alguém que costumava brincar na natureza. O homem disse que Xiao Yuan havia enviado muitas mensagens pedindo para ele conhecer Ian. Mas Ian sentia que não podia ser como um homem que conseguia fazer atividades na natureza. Xiao Yuan disse a ele que queria fazê-lo feliz. Mas Ian parecia infeliz se Xiao Yuan enviava muitas mensagens para outros homens. Xiao Yuan adivinhou facilmente que Ian estava com ciúmes. Durante o dia todo, Ian só mexia no celular. Mas à noite, Xiao Yuan convidou Ian para ir a algum lugar. Eles chegaram a um mercado de peixes. Xiao Yuan disse que começariam sua viagem até a praia de Gabsbae, na África do Sul. Aconteceu que Xiao Yuan e seus amigos prepararam tudo para que Ian pudesse se sentir aventureiro, como no local original. Depois disso, eles se vestiram como se estivessem no Polo Norte. Em seguida, entraram na câmara de resfriamento e viram pinguins empalhados e luzes que pareciam as luzes do Ártico. Depois, continuaram sua jornada até o Mar Morto. Eles deram um mergulho em uma piscina artificial e fingiram estar na praia. Eles também subiram em uma escada alta para parecer que estavam escalando o Himalaia. Depois, foram ao Grand Canyon do Colorado. Eles se vestiram como caminhantes. Eles também foram ao deserto do Saara. Brincaram na areia e fingiram estar sem água potável, como no deserto do Saara. Em seguida, foram ao Assalto Angel, na Venezuela, e visitaram a fonte no parque da cidade. Ian estava muito feliz porque, com Xiao Yuan, ele se sentia como uma pessoa normal. À tarde, Ian e Xiao Yuan jantaram juntos em um restaurante. Ian viu uma imagem que era exatamente igual ao lago que ele costumava imaginar. Então, ele mostrou para Xiao Yuan. Mas não demorou muito, Ian desmaiou. Os pais de Ian o levaram para o hospital. O médico disse que os resultados sairiam em breve. Quando chegaram em casa, Ian disse que queria fazer uma trilha. Mas sua mãe proibiu porque tinha medo de que Ian ficasse mais doente. Um dia, Ian e seus pais foram à festa de aniversário de seu primo no hotel. Então, pediram para Ian levar seu primo ao banheiro. Quando voltou do banheiro, ouviu os irmãos de seu pai falando sobre Ian. Eles disseram que ajudariam financeiramente os pais de Ian. Ao ouvir isso, Ian se sentiu triste. Ele deliberadamente entrou no quarto para pedir permissão para ir para casa primeiro. Quando chegou à frente da casa, Xiao Yuan estava esperando por ele. Ela perguntou por que Ian não respondeu às suas mensagens e ligações. Mas Ian disse que estava bem. Xiao Yuan queria levá-lo para ver um terapeuta. Ian ficou irritado com ela. Ele disse que o hábito de Xiao Yuan de querer cuidar dos outros era uma má obsessão. Xiao Yuan saiu imediatamente. No dia seguinte, ele foi à casa de Wu Xiaomi. Ele não viu Xiao Yuan lá. Então, Wu Xiaomi disse que a garota não aparecia há vários dias. À noite, Ian verificou o perfil de Xiao Yuan e descobriu que ela o havia bloqueado. Então, ele foi até a casa de Xiao Yuan bêbado e na chuva. Alguns momentos depois, Xiao Yuan veio até Ian. Ian pareceu um pouco aliviado. Ele contou a ela o motivo de tê-la bloqueado. Então, Xiao Yuan disse que concordaram em se encontrar outra vez quando ambos estivessem recuperados. Ian interrompeu o que Xiao Yuan estava dizendo porque queria falar sobre o efeito do álcool. Ele contou sobre seu antigo eu, que queria viver longe das outras pessoas. Mesmo durante as refeições, Ian sentava no canto para que os outros não soubessem que ele estava doente. O motivo era porque ele tinha medo de morrer depois de se abrir para os outros. Até que um dia ele conheceu Xiao Yuan, que o fez se sentir normal. Ian não queria deixá-la ir. Na verdade, toda vez que Ian acordava, o rosto de Xiao Yuan era o primeiro a aparecer. Todas as noites ele ouvia todas as mensagens de voz que Xiao Yuan enviava. Até que um dia Ian percebeu que tinha câncer. Ian também sentia que Deus o odiava porque toda vez que ele se sentia feliz, Deus logo fazia ficar triste novamente. Xiao Yuan discordou da opinião de Ian. Ela apontou que existem pessoas mais azaradas do que Ian, como a velha procurando por seu neto perdido e o jovem mudo que trabalha como entregador de comida. Xiao Yuan disse que eles ainda estão lutando para sobreviver. De repente, Ian revelou que gostava de Xiao Yuan. Então, a garota abraçou Ian. Xiao Yuan o convidou para ir até sua casa para se livrar da chuva. Momentos depois, os pais de Ian chegaram. Eles não esperavam que Ian tivesse saído secretamente e bebido álcool. O pai de Xiao Yuan disse a ela que viu seus filhos se abraçando no meio da rua, sob a chuva intensa. O pai de Xiao Yuan levou os pais de Ian para um tour pela casa.
Então, Xiao Yuan desenhou uma pequena flor vermelha na mão de Ian. Na manhã seguinte, Xiao Yuan disse que sabia onde era o lago na imaginação de Ian. Mas Ian não estava tão animado como antes, porque sua mãe não lhe deu dinheiro para suas férias. Xiao Yuan pediu a ele para vender algo para ganhar dinheiro. No café, Ian viu seu pai dirigindo. À noite, Ian preparou uma refeição para seu pai porque sua mãe estava dormindo. De manhã, Ian foi até a loja de perucas de Wu Shaonin. Ele pediu informações sobre voluntários para ensaios clínicos. No jantar, Ian disse aos seus pais que queria ir ao lago de sua imaginação. Com Xiao Yuan, ele vendeu alguns brinquedos online. O pai de Ian ficou bravo porque não queria que seu filho se esforçasse tanto. Além disso, seu pai descobriu que seu filho não estava tomando seus remédios. Ian respondeu que queria determinar seu próprio caminho na vida. Mas seu pai disse que Ian não pertencia a si mesmo, mas a seu pai e mãe. Ian estava cansado de sua vida. Ele percebeu que desde que ficou doente, seus pais nunca tinham comprado nada novo. Ele estava zangado consigo mesmo. Ele até decidiu ir à casa de Wu Shaonin. Mas ele lhe disse para ir para casa. Ian pensa que ele se queixou aos pais de Ian. Wu Shaomin disse a ela que os pais de Ian estavam muito preocupados com ela, com medo de que alguém a tratasse mal. Então, Ian decidiu voltar para casa. Mas seu pai estava esperando embaixo da casa de Wu Shaonin. Ele comprou remédios para Ian. Ele também disse a Ian para fazer o que as crianças de sua idade fazem, como viajar. Uma semana se passou, e Ian, acompanhado por seus pais e Xiao Yuan, foi ao médico para pegar os resultados dos exames. O médico aconselhou Ian a tomar seus remédios para que ele pudesse ir aonde quisesse. Eles ficaram muito felizes ao ouvir o que o médico disse. Então, Ian e Xiao Yuan foram até o lago em Qinghai de trem. Eles aproveitaram a viagem. Quando estavam prestes a dormir, Xiao Yuan perguntou se a mulher que Ian viu em sua imaginação era Xiao Yuan. Ian respondeu que era Xiao Yuan. De manhã, Ian acordou, mas não viu Xiao Yuan na cama ao lado dele. Aconteceu que Xiao Yuan tinha tomado banho. Quando ela se aproximou de Ian, Xiao Yuan desmaiou. Finalmente, tiveram que interromper a viagem. Xiao Yuan teve que ser levada para o hospital. Seu pai veio à estação para levar Xiao Yuan na ambulância. Os pais de Ian também vieram ver como Xiao Yuan estava. Quando chegaram ao hospital, Ian a acompanhou. Xiao Yuan parecia fraca e desanimada. Ian tentou encorajá-la. Mas em vez disso, Xiao Yuan disse a ele para não visitá-la mais, porque em breve o cabelo de Xiao Yuan seria cortado careca. À noite, Ian imprimiu uma foto de Xiao Yuan, mas a impressora travou. Então, a mãe de Ian o ajudou. Finalmente, eles conseguiram imprimir fotos de infância de Xiao Yuan. A senhora V contou a Ian sobre o que Ian tinha medo quando criança e também sobre o que sua mãe tinha medo quando Ian estava com ela. Sua mãe disse que tinha medo de que Ian fosse machucado por outras pessoas ou metesse Ian em encrenca. Então, Ian perguntou do que sua mãe tinha medo agora. Acontece que sua mãe tinha medo de perder Ian. Sua mãe estava chorando. A mãe perguntou do que Ian tinha medo. Ian disse que tinha medo de ser chamado de mamãezinho. Mas a mãe sabia que Ian tinha medo de perder Xiao Yuan. Então, Ian perguntou se a mãe e o pai o perdessem. A mãe não respondeu a ele, ela deixou Ian no quarto. No dia seguinte, Ian foi para a casa de Wu Shaonin. O homem perguntou como Xiao Yuan estava indo. Então, Ian disse que Xiao Yuan estava muito frustrada. Wu Shaomin disse a ele que sua esposa costumava ser muito apaixonada por lutar contra o câncer e não tinha medo da doença. Mas pessoas apaixonadas também podem perder sua paixão, disse Wu Shaomin. Então Wu Shaomin convidou Ian para comer com amigos com câncer. Ele disse adeus para voltar para casa e viver com seus pais. Eles ficaram tristes ao ouvir as palavras de Wu Shaomin. Mas eles ainda têm que ser apaixonados por lutar contra o câncer. À noite, Ian recebeu uma mensagem de vídeo de seu pai e mãe. O vídeo continha as respostas de seus pais sobre o que fariam se perdessem Ian. O vídeo mostrava as atividades dos pais de Ian desde a manhã até a noite. Eles foram ao cinema, leram livros, foram a encontros familiares de câncer, jantaram juntos. E voltaram para casa juntos. No final do vídeo, mamãe e papai disseram que eles se enchiam de felicidade. Então, ele raspou o cabelo. Ele ligou para Xiao Yuan para mostrar a ela que estava careca como ela. Xiao Yuan ficou surpresa ao vê-lo. Ian também fez uma bebida misturando molho de soja, molho, vinagre e alguns outros ingredientes. E depois bebeu. Ele prometeu que Xiao Yuan era a única para ele. Ian decidiu dormir no hospital para poder cuidar de Xiao Yuan. Xiao Yuan disse a ele que queria ir ao lago com Ian. Ela disse que parecia que ela não existia no futuro de Ian. Então Ian disse que ela já estava em seu futuro, casados, tendo filhos e envelhecendo juntos. Então Xiao Yuan o convidou para ir a algum lugar juntos. Eles foram para os trilhos do trem e caminharam. Então Xiao Yuan perguntou sobre o universo paralelo. Ela queria viver sob circunstâncias diferentes junto com Ian. No dia seguinte, Xiao Yuan deixou Ian para sempre. Depois, Ian encontrou o pai de Xiao Yuan. Ele deu a ele um álbum de fotos de Xiao Yuan. O pai de Xiao Yuan parecia feliz e triste. Um ano depois, Ian estava na sala de aula. Mas a aula terminou logo depois.
Ele decidiu ir ao lago em Qinghai. Quando chegou lá, alguns minutos depois uma mulher chamou seu nome. Mas acabou que havia outro homem que também se chamava Ian. Finalmente, Ian percebeu que a imaginação que ele vinha vendo não era um futuro, mas sim mundo paralelo muito melhor. Ian disse que, naquele mundo paralelo, tão Hui e Vejang tem um filho que leva uma vida saudável. O Sr. Ma e a Sra. Ma também tinham uma filha saudável. O homem que estava com sua filha não perdeu sua filha. A velha esperando por seu neto não o perdeu. Então o Xiaomi se tornou um comediante. Nunca houve um grupo de apoio para pacientes com câncer, também. Todos viveram tão saudáveis quanto seus sonhos. Enquanto isso, Ian e Xiaoyun viveram felizes juntos, inseparáveis. Então Ian continuou sua jornada. Ele foi para um campo cheio de ovelhas com pequenas marcas de flores vermelhas em seus corpos. Ian se sentiu feliz e triste ao mesmo tempo. Ele não esperava que pudesse fazer o que não conseguia fazer antes, mesmo sem estar com Xiaoyun.